Exatamente isso, cara. Por causa do Momoshiki, novos Otsutsukis podem chegar até o mundo Shinobi em True Blue Vortex. E eu digo isso com base no próprio episódio do anime de Boruto. Envolve o chakra da terra, a lei do clã, a Kaguya e muito mais que isso. Mano, só bora que é muita coisa. Cara, vocês não fazem ideia do que está por vir. O Code vilão é fichinha demais. Esses Shinjus que brotaram agora, não também. Nem de longe é sobre eles. Na verdade envolve uma parte teórica deles. Mas não os mesmos, e sim o 10 caudas. O fruto de chakra, um planeta cuja sua existência foi devastada pelo Momoshiki. E quem sabe outros Otsutsukis. Porque de uma coisa é certa, e acredito que quem acompanha a obra há bastante tempo já esperava que novos Otsutsukis vão aparecer. E mano, eu digo que essa teoria é tipo 99% de acerto. No caso que esses caras vão aparecer, mesmo sendo só expectativas. Tá na cara que esses seres serão introduzidos melhores em Boruto Vortex agora. E os Shinjus são só o início. Pra quem acha que o círculo tá pegando fogo, eu digo, isso não é nada, literalmente nada, comparado com o futuro do mangá. Quem não tá acompanhando agora vai querer ver o mangá depois. Porque até os que não gostam de Boruto verão a movimentação que será o futuro do mangá de Boruto. E eu não estou falando só dos Otsutsuki não. Mano, vocês estão entendendo o que tá acontecendo? A gente só iniciou nessa nova fase há 8 meses. E é bastante tempo, é sim. Porém, é só 8 capítulos. Indo pro 9 agora. Que no anime, no máximo, vai dar 5 episódios. E o que é 5 episódios? Não é nada, cara. E esse é o ponto. Os Shinjus, se tivesse no anime, eles estariam no início da obra. Já nos primeiros episódios, no 3 ou 4, por exemplo. Então sim, eles são só o começo. Porém, os Shinjus vão dar trabalho, e acredito que até terá outro despertar, só que isso fica pra outra hora, porque o que pode chegar na obra é bem mais além deles. Pois o Momoshiki e o Kinshiki não vieram pro mundo Shinobi só por vir, e não estou falando só da Kaguya não, galera. O primeiro motivo, sim, ele veio atrás dela, e o próprio Momoshiki disse que se a Kaguya tivesse cultivado a árvore divina na Terra, ele não teria o trabalho que estava tendo, no caso absorveu 8 caudas. E o Kinshiki também diz, por isso que o chakra que ele deveria nos dar nunca chegou. No caso, a Kaguya foi mandada para cultivar a árvore divina. Só que em Boruto a gente descobriu que ela não veio sozinha, e sim com Ishiki. Mas olhem só isso, galera. O Momoshiki disse que era pra Kaguya ter cultivado a árvore divina. E o Kinshiki complementou dizendo que ela era responsável por dar o chakra a eles, mas nunca chegou. Só que na história que o Amado contou do Ishiki, é dito que a Kaguya era inferior a ele e ela seria o sacrifício ao 10 caudas, para se tornar um fruto de chakra. Só que ela traiu o Ishiki, quando ele menos esperava. Mas a pergunta é, por que então o Momoshiki menciona que a Kaguya estava responsável? Será que não era pro Ishiki ser o sacrifício, só que ele recusou? Por ter seus próprios planos? Pois como visto em Boruto, o Ishiki não é do tipo que submete a algo. Bom, na história oficial a Kaguya seria o sacrifício. No entanto, reparem só um detalhe. O guardião do Momoshiki tem só um chifre. A Kaguya tem 2, assim como o Momo. Porém, o Ishiki tem somente também um chifre, assim como o Kinshiki, que era submisso ao Momoshiki. Bom, isso são só questionamentos que talvez nunca serão respondidos, porque o Ishiki estava com a Kaguya. Eles poderiam até ter colocado pelo menos o Momoshiki, dizendo que a Kaguya veio com outro Otsutsuki, e até se perguntando o que aconteceu com ele. Aí sim, cara, quando o Momoshiki soubesse do Ishiki, depois que estava dentro do Boruto, ele se rebelasse dizendo, tipo... Ah, então ele está vivo. Seria assim uma história sem furos? Mas não, pelo que o Amado contou, o Ishiki era superior a Kaguya. Inclusive, a chegada do Kinshiki, do Urashiki e do Momoshiki já era prevista. Era o que a Kaguya temia. Eles apareceram em Naruto mesmo, quando o Hagoromo questiona ela sobre as coisas. Porém, já em Boruto, Urashiki conta ao Momo que a Kaguya foi selada pelos seus próprios filhos. Então Momoshiki responde que se poupou o trabalho dele de ter que puni-la sozinho. Só que, cara, o Momoshiki é mais fraco que a Kaguya, isso sem dúvida. Ela temia ele por temer mesmo. O que eu acho sobre o Ishiki é que ele era o mais forte e talvez ele não queria se rebaixar e ser o sacrifício. Então a Kaguya também não queria e atacou ele de guarda baixa. Agora olhem só uma coisa. Todos os outros Otsukis que vimos até agora, que pisou na Terra, nenhum deles voltaram para o seu clã para contar histórias. Kaguya, o Ishiki, que vieram há milênios de anos atrás, jamais voltaram. Tendo se passado tanto tempo, 3 novos seres desceram até o mundo ninja. Urashiki foi derrotado,
Kinshiki foi devorado pelo seu parceiro para dar ele uma nova transformação e poder lutar contra o Naruto e o Sasuke. O Momoshiki no final das contas também foi derrotado, porém ele foi o único que agiu depressa e marcou seu karma para não sumir de vez. Com isso ele ainda está vivo em alma, mas carnalmente não. Agora o Momoshiki está dentro de um garoto e perdeu até sua volta à vida. O cara tá preso, literalmente. Só que isso não é apenas o que vai fazer os novos Otsutsukis vir até a Terra. Não é apenas porque esses Otsutsukis foram até a Terra e voltaram que novos Otsutsukis vão chegar. Por isso, esse é um dos motivos. Lembra que eu disse? Por causa do Momoshiki, novos seres estão para chegar. Pois é, cara, isso tá ligado a uma cena que aconteceu no início dos episódios de Boruto. Inclusive, o Toneri se envolve nessa. É mostrado um planeta avermelhado e nele tem diversas árvores divinas, inclusive umas já cortadas e outras ainda estão de pé. É tipo um planeta que os Otsutsukis cultivam árvores divinas. Tanto que nessa cena tem uma gigante árvore cortada e o Momoshiki está sentado sobre ela, devorando o fruto, onde ele diz: finalmente uma colheita boa. No caso, o fruto que ele devorou tinha mais dados genéticos, só que acredito que os frutos desse planeta são fracos, nada de uma evolução gigantesca. E digo isso com base no que acontece em seguida. O Kinshiki chega e diz ao Momoshiki que encontrou o mundo da Kaguya, e aí ele fala que a curvatura do espaço era maior que 16%. Então o Momoshiki diz: então deveríamos esperar para fazer a colheita naquele mundo. Mas o Kinshiki, cara, ele rebate dizendo algo muito importante, que será o motivo da chegada desses novos seres. O Kinshiki fala: qualquer curvatura maior que 10% é considerado anormal. Entendeu, cara? Ele diz: é considerado anormal, acima de 10. E a Terra estava acima de 16. Tipo, muito superior. Para os outros Otsukis, isso é como ouro. Por isso, o Kinshiki diz que deveria ser relatado imediatamente assim ao clã, que era a lei. E olha que o Momoshiki também responde: então ela decidiu desobedecer, ou seja, a Kaguya. Isso nem parece coisa dela. Mano, o Momoshiki conhecia muito bem a Kaguya, pelo visto, e disse que não é coisa dela desobedecer. Por isso acho que o Ishiki era para ser o sacrifício, mas acabou dando errado. E ainda o Momoshiki diz isso aqui: então faça os preparativos para nossa saída. Preparativos, cara, ele quer dizer: relate ao clã que iremos até a Terra. É isso que o Momoshiki insinuou aqui, porque o Kinshiki tinha dito: deve ser relatado ao clã imediatamente. E é isso que o Momoshiki responde: então faça os preparativos. Por isso, cara, é muito importante assistir algumas cenas, galera, porque o Momoshiki, ele não veio pra Terra sem ninguém saber. Com base nessa cena, deu a entender que o clã Otsutsuki foi avisado tanto sobre a quantia absurda de chakra da Terra, como que o Momoshiki iria até lá. Só que aí é que está o problema. Se o clã foi avisado, e como nenhum dos três voltaram, pode ser um alerta pro clã, porque o Kinshiki disse que a Terra tinha uma curvatura anormal. E antes disso, o Toneri tinha aparecido dizendo com todas as letras possíveis, assim: futuramente os deuses descerão na Terra. E ele não estava falando do Momoshiki, porque logo o Otsutsuki chegou, alguns episódios à frente. Acredito que o Toneri estava falando de outros Otsutsukis. E agora, com base nessa cena do Momoshiki, antes de descer no mundo ninja, ele veio até a Terra, só que avisou o clã. Então por isso eu acredito que por conta disso, novos Otsutsukis vão chegar, por causa do Kinshiki e do Momoshiki. O último relato deles foi: a Terra é uma curvatura anormal, e avisaram o clã e depois disso não voltaram mais. Então, mano, esses Shinjus em Boruto são nada comparado com o que está por vir, porque nessa de ter que relatar o clã sobre a Terra, acredito que os outros Otsukis que estão acima é que virão pra Terra. Por isso eu digo, aguardem, novos Otsutsukis podem chegar em Boruto to Blue Vortex, porque a cena do Momoshiki comendo frutos e o Kinshiki falando o quanto a Terra está acima da média, não foi só por bonito. É igual em Naruto, Kishimoto mostrou 3 Otsutsukis e foram aparecer em Boruto, e no episódio do anime era um episódio bem de boa, mas só tacaram lá no final a cena do Toneri e do Momoshiki no planeta avermelhado, cheio de árvores divinas. Mas e aí, cara, o que você acha sobre o que o Kinshiki disse ao contar o clã sobre o mundo ninja? Comenta aí sua opinião. Inclusive, se não faz parte do canal, já sabe, né? É só entrar pra nossa comunidade e se tornar um membro do canal, porque te espero nos próximos conteúdos. Valeu, até breve, fui!